Fala galera que acompanha a Central Fluminense, muitas informações neste vídeo, já vai deixando o seu like, ativando as notificações, comentando da onde que tá assistindo esse vídeo. Tem gigante mundial de olho em craque do Fluminense, outro jornalista, agora jornalista argentino, crava nova contratação no Fluminense. Também tem negócio fechado, o Fluminense negociou jogador com o exterior e outras informações. Tem boa notícia para a torcida do Fluminense. Eu vou começar falando aqui de mais uma parcial de ingressos que o Fluminense informa em suas redes sociais, porque o Fluminense nesta quarta-feira tem decisão, jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. O Fluminense enfrenta o Juventude precisando reverter o resultado do jogo de ida 3-2 para o Juventude no Alfredo Jaconi. E o Fluminense informou que são mais de 36 mil torcedores garantidos para a partida. Pelo andar da carruagem, pelo número de ingressos vendidos, a gente vai ter um público um pouquinho menor do que contra o Bahia, mas teremos mais de 40 mil pessoas apoiando o Fluminense nessas oitavas de final para a gente passar as quartas e quem sabe começar a sonhar pelo bicampeonato da Copa do Brasil. Então você, torcedor tricolor, que tem condições, pode ir, não fica na dúvida não, vai ao Maracanã, o Fluminense precisa de você, vai ser mais uma linda festa. Lembra do jogo contra o Palmeiras? Botamos mais de 50 mil, Maracanã em êxtase, Maracanã explodindo. Festa no início do jogo, pressão no Palmeiras e vitória tricolor, apoteose no final do jogo. Então, vá ao Maracanã, vai ser uma experiência imperdível. Outra informação que eu quero trazer já nesse bloco é sobre Facundo Bernal, reforço do Fluminense, já está treinando com a equipe, foi anunciado no último sábado. Será que ele joga contra o Vasco? Tem uma informação muito interessante que o site oficial da CBF enfrenta instabilidade desde a última semana. Com isso, devido à dificuldade em acessar o Boletim Informativo Diário, BID, alguns times não conseguiram registrar os seus novos jogadores, como ocorreu com o Sport diante do Santos na última rodada realizada da Série B. Nesse sentido, segundo informações do GE, isso não deve ser problema para a inscrição do volante Facundo Bernal, recém-contratado pelo Fluminense para a partida diante do Vasco no próximo sábado no Engenhão pela 22ª rodada da competição. Isso porque a CBF está adotando uma comunicação alternativa com os clubes para fazer o registro de seus atletas, segundo o GE. Por outro lado, por ser estrangeiro, Bernal depende de outras documentações, pois precisa tirar um visto de trabalho em solo brasileiro. Então, o Facundo Bernal fica nessa dependência de documentações aqui, tirar o visto. Também, de repente, ainda não chegou outros documentos pendentes junto do defensor para o Fluminense conseguir registrar e ele ficar à disposição do técnico Mano Menezes. Será uma excelente opção aí para o meio-campo do Fluminense, para um segundo tempo, para a gente ver realmente todo o potencial que dizem. O Bernal, é um cara muito elogiado lá no futebol uruguaio, mas ele vai ter que se provar aqui no futebol brasileiro. Torcedor tricolor, deixe o seu comentário sobre essas informações, nova parcial e também Facundo Bernal esperando aí finalizar essas pendências de documentação, essa turbulência aí no site da CBF para ser registrado e enfrentar o Vasco. Das próximas informações, eu quero mandar um abraço para a galera que está sempre nos nossos vídeos, comentando, falando da onde que está assistindo a gente. Um abraço para o Láudio Custer, Laranja da Terra, Espírito Santo, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Nelson de Ceabra na Bahia, Marcos Fernandes de BH, Valdir de Coronel Oviedo no Paraguai e o Jorge de Florianópolis, Santa Catarina. Central Internacional, muita gente de outros países acompanha os nossos vídeos. Valeu demais.
deixa o like, ative as notificações, clica aí no sininho para não perder nenhum vídeo da Central, coloca todas as notificações que você sempre vai ser notificado quando sair um vídeo aqui. No comentário fixado tem o link do nosso canal do WhatsApp, clica nesse link, depois segue a gente lá no canal do WhatsApp, porque todas as notícias que saem do Fluminense a gente joga lá no WhatsApp primeiro, beleza? Então vamos continuar com as informações aqui. Eu quero falar sobre negócio fechado. Fluminense negocia atacante com o futebol europeu. Eu tô falando do atacante Gustavo Lobo, de 20 anos, porque, segundo informações do portal Saudações Tricolores, ele foi emprestado ao Leixões de Portugal. Ele é cria de Xerém, fez parte do Sub-20 do Flu nessa Copa São Paulo de 2024, foi titular. O Lobo ficará em Portugal até a metade de 2025, o final da temporada europeia. Vale ressaltar que o jovem tem contrato com o Flu até o final do ano que vem. Ele jogará pela equipe B do Leixões, com opção de compra no final do empréstimo, mas os valores de opção de compra não foram divulgados. E o portal também adianta que o presidente do clube português falou diretamente com o Flu, buscando fechar com o atleta. Então, o Fluminense negociando mais um jogador, Gustavo Lobo. Não é um jogador com grande potencial assim para o time profissional, tanto é que está sendo emprestado para um time B do Leixões, que, se eu não me engano, joga a 4ª ou 5ª divisão lá de Portugal. Então vai dar essa rodagem, tem essa opção de compra caso o clube português queira exercer esse direito. E boa sorte para o Gustavo Lobo, teve passagem ali na base do Fluminense. Repito, não é um jogador, por exemplo, do quilate do Cauã Elias, com grande destaque assim. E a gente sabe, eu já cansei de falar isso aqui, nem todo jogador da base do Fluminense será um grande jogador, nem todo jogador vai subir para o profissional do Fluminense. Vai ter jogador que vai explodir em outro lugar, vai se revelar mesmo como um bom, ótimo jogador em outro lugar, porque realmente o Fluminense faz aquela seleção, né, dos melhores realmente subindo ao time profissional e se destacando. É o caso do André, é o caso do Martinelli, é o caso do Alexandre, é o caso do Cauã Elias agora. Então, Gustavo Lobo a caminho de Portugal. Boa sorte para o cria de Xerém. Boa sorte, garoto, por lá. Eu quero continuar falando aqui de mais informações do Fluminense. Agora eu quero falar de outro cria da base. Esse é cria, mas é ídolo. Virou cracaço de bola, jogador de seleção brasileira. Eu estou falando do André, porque informação importante do jornalista britânico Ben Jacobs. Volante do Flu, André, estaria na pauta do Manchester United. O Manchester United está analisando a possibilidade de contratar o volante tricolor. De acordo com o jornalista, os Red Devils também estão interessados na contratação do meio-campista João Gomes. Então a gente vai ter um fla-flu aí, né? Na internet há muitas comparações sobre quem é melhor, né? André ou João Gomes ou André. Então o Manchester United também está nessa competição aí. Porém, segundo o jornalista, o André é visto como uma opção mais barata e viável no momento. A primeira opção do Manchester United segue sendo o volante uruguaio Manuel Ugarte, do PSG, mas o clube francês deseja receber 60 milhões de euros, enquanto o time inglês ofereceu 35 milhões de euros. Eles podem oferecer esses 35 milhões de euros para o Fluminense levar o André. O Fluminense está querendo vender o André está querendo sair. Então seria o útil ao agradável. O Fluminense espera faturar 30 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais na atual cotação. Com a venda do André, as negociações com o Fulham ainda não foram para frente, emperraram porque os valores ficaram abaixo do esperado. Então tá aí essa informação sobre o André. A gente está falando do Manchester United, galera. O Fulham é uma equipe de primeira divisão, até tradicional ali de Londres, na Inglaterra. Muitos
muitos anos de Premier League, de primeira divisão, chegou, né, eu não lembro o ano, mas chegou numa final de Europa League, mas o Manchester United, apesar da má fase, né, há muito tempo, foi campeão da Copa da Inglaterra nessa temporada em cima do Manchester City. É um clube grande, é um clube de escala mundial, então é diferente, né, meu amigo? Quando você tem o interesse do Fulham, mas também tem o interesse do Manchester United, quase, é difícil falar, né? United rápido às vezes. Mas, pô, o cara balança, né? O cara fica, pô, é o Manchester, né? É um clube de escala global. Então, tem essa possibilidade do André ir para lá. Eu, particularmente, se eu fosse o André, não iria, né? Falando esportivamente, porque o Manchester realmente está uma máquina de moer jogadores, assim como o PSG se tornou. Mas o Fluminense quer fazer a venda, o Fluminense quer vender o jogador e o Manchester United, querendo ou não, é uma das grandes equipes do futebol mundial. Deixe seu comentário, torcedor tricolor, sobre a negociação do Gustavo Lobo ao Leixões, sobre essa notícia do André. Comenta aí. Agora notícia de reforço no Fluminense, porque mais um jornalista estrangeiro, esse argentino, o Adriano Savalli, ele fala que o Fluminense tem acordo com o Emiliano Gomes, do Boston River. Ele é especializado no mercado de transferências, trabalha para os portais Football Sites e Mercado de Passes da Argentina. Segundo ele traz até o tempo de contrato já, tá? Trata-se de um contrato para os próximos 4 anos. Portanto, o vice-artilheiro do campeonato uruguaio de apenas 22 anos pode jogar com a camisa do Flu até o meio do ano de 2028. Além disso, o comunicador destaca que os valores entre os clubes estão sendo debatidos porque a porcentagem dos direitos econômicos pelo Flu é discutida. Fluminense, segundo o GE, a primeira informação é que a primeira proposta pelo atacante foi de 3 milhões de dólares, cerca de 17 milhões por 100%. O jornalista Uriel Huguet, né, ele traz que o Fluminense contrataria o Emiliano Gomes por 75% dos direitos econômicos pelo mesmo valor, pelos 3 milhões de dólares. Então, tem algumas informações divergentes, mas fato é, torcedor, Emiliano Gomes está muito próximo de ser reforço do Fluminense, de ser contratado pelo Fluminense a pedido de Mano Menezes. O Emiliano Gomes ele pode jogar em praticamente todas as funções ali do meio para frente. Eu particularmente, tá? Eu sou contra esse negócio do jogar. O jogador joga em várias posições. Eu acho que o jogador tem que ter uma posição principal e uma secundária. Esse negócio, ele joga de tudo e às vezes o cara não joga de nada. Mas o Emiliano Gomes vai ser diferente porque ele realmente está se destacando no campeonato uruguaio, é o vice-artilheiro, é jovem, então tem um lastro muito grande de evolução aqui no Fluminense e seria mais um uruguaio no Flu, mais um estrangeiro a chegar aqui no Rio de Janeiro. E a gente torce para que, caso concretize essa negociação, ele arrebente e realmente fique por muito tempo aqui dando alegrias à torcida tricolor. Eu quero comentário também seu, torcedor que está acompanhando esse vídeo, sobre esse jogador, sobre o Emiliano Gomes. É muito dinheiro, 17 milhões, para contratar essa jovem promessa, destaque do futebol uruguaio? Pô, deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, ative as notificações, comenta de onde que está assistindo. Obrigado, saudações tricolores, até a próxima. Valeu.